Sejam bem-vindos a mais um Vai na Arte. Olha, o desfile acabou de passar por aqui. Ainda escuto o som das fanfarras. Nosso programa hoje está voltado para o 2 de julho, para esta data festiva, esta data tão importante para a nossa Bahia e para o nosso Brasil, já que se diz que a independência do Brasil começou aqui em nossas terras no dia 2 de julho. E assim vamos começar o programa declamando esse hino ao 2 de julho e depois ouvindo em forma de canção na voz do nosso querido Tatal. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência até morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve, ó rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos
não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Forte, não é? Que maravilha a força que este hino carrega e que todos nós, baianos, brasileiros, devemos guardar na alma cada frase, cada palavra, para que cada vez mais nos impulsione para o que é bom, para o que é digno, para o que é justo, para que caminhemos sempre de cabeça erguida, sabendo que estamos fazendo aquilo que é certo e que honra não só a nós, mas que colabora também para a nossa terra. E assim vamos dar seguimento, né? Lembrando aí desse fogo simbólico que sempre, todo ano, é aceso lá em Cachoeira e que simboliza a união dos povos que se juntaram para a grande batalha. E esta pira, essa chama, ela é sempre acesa lá em Cachoeira, porque foi lá onde tudo começou. Foi lá que deram os invasores o primeiro tiro para a vila, começando assim esta guerra. Por isso nós temos esta chama sempre acesa lá em Cachoeira e que vem caminhando até chegar aqui para que o 2 de julho, a festa do 2 de julho realmente tenha início. Mas vamos ficar agora com a nossa querida Diulice Vitório, que é turismóloga e que faz parte da Associação Manuel Faustino e que vem falar um pouco para nós sobre as mulheres que passaram neste 2 de julho, neste enfrentamento, como Maria Quitéria, como Joana Angélica, como Maria Filipa e tantas outras que ficaram no anonimato. Mas nós vamos, através de Diulice, saber um pouquinho sobre essas mulheres para que aprendamos e cada vez mais guardemos em nós o respeito por essas mulheres. Diulice, com você. Olá, eu sou Diulice Vitório, sou turismóloga e faço parte da Associação Cultural Manuel Faustino. Hoje estou aqui a convite de Eliana Aquino e Jorge Marques para falar um pouco sobre a importância da participação das mulheres nos festejos do 2 de julho. Muito agradecida por esse convite, por poder contribuir um pouco para o canal do YouTube Vai na Arte. Esse canal que para mim tem sido o divisor de águas nas nossas tardes de domingo, com entretenimento, com boa música, com poesia. E então me sinto muito grata e honrada por estar hoje podendo contribuir com esse canal Vai na Arte. O Vai na Arte também é informação.
E hoje, nas proximidades, né, dos festejos do 2 de julho, né, que é a independência do Brasil na Bahia, essa importante data histórica que todos nós, né, brasileiros e brasileiras, devemos nos honrar, porque o nosso estado, né, o estado da Bahia, teve o papel preponderante e importantíssimo para a expulsão das tropas portuguesas. A independência do Brasil na Bahia, né, ela foi conclamada em 1822 pelo príncipe Dom Pedro e se concretizou, né, no 2 de julho de 1923. Essas batalhas, né, que foram algumas batalhas, essas batalhas foram protagonizadas, primeiramente, né, pela população da época. População essa composta de negros e negras, livres e escravizadas, os indígenas, né, os povos originários, os nossos indígenas, né, e por todas aquelas pessoas que eram contra, né, aquele regime implantado. Vou começar falando um pouco sobre Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria, né, é considerada um ícone, né, das lutas pela independência. Maria Quitéria sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, né, porque apesar dela viver no regime patriarcal, ela era uma mulher livre nos seus pensamentos, nos seus ideais e na sua forma de agir. Ela nasceu, né, em Feira de Santana e logo cedo, né, ela andava por dentro dos matos, né, com os animais, e ela seguia, né, vivendo aquela vida limitada, né, que as mulheres viviam naquela época, né, em que a voz do homem era quem imperava, né, no caso do pai. Mas mesmo assim, ela se incomodava muito com os padrões, né, com esses padrões de domínio daquela época. Então, em 1822, ela foi para a guerra, né, foi para a luta. Né, ela se vestiu de soldado, ela pegou o nome, né, do cunhado dela, José Cordeiro de Medeiros, né, e se alistou, né, na companhia bélica com esse nome. Maria Quitéria ficou, né, um tempo oculta, né, porque ela se passou por homem, e no momento em que o pai fez a denúncia, né, de que ela não era um homem e sim uma mulher, os líderes militares daquela batalha não permitiram a saída dela, né? Pelo contrário, eles fizeram questão, né, de que ela continuasse lutando. Ela tinha um domínio muito bom, né, com as armas, e tinha formas estratégicas também importantes, né? Então ela foi permitido, né, que ela continuasse nesse batalhão, e ela foi direcionada para o batalhão dos periquitos. Periquitos porque a gola da vestimenta, né, dos soldados era na cor verde, né, o colarinho era na cor verde. Ela lutou muito bravamente, né, a partir daí, utilizando um saiote, né, por isso que nós vemos, né, a figura, né, dela que temos aqui na Praça da Soledade, né, no meio da praça temos uma estátua de Maria Quitéria, né, ela justamente já caracterizada, né, com esse saiote. Ela lutou, né, na Batalha da Pituba, ela lutou na Batalha de Ilha de Maré, na Batalha de Barra do Paraguaçu, né? Então, essa foi a grande contribuição, né, de Maria Quitéria.
Depois da guerra, ela foi ao Rio de Janeiro, né, dar notícia, né, ao rei, né, que venceu a guerra. E lá, né, ela recebeu uma das mais importantes insígnias, que é a medalha do Cruzeiro do Sul. E recebeu um novo posto também, né, um posto maior ao que ela lutou na guerra, né. Então, assim, a figura de Maria Quitéria, né, é um ícone, né, muito importante, né, é uma figura que a gente realmente deve se orgulhar, né, por essa mulher com tanta bravura, né, ter ido para a guerra por um ideal, né, a despeito de qualquer situação, né, seja da sociedade ou mesmo da família. Infelizmente, Maria Quitéria morreu quase cega, né, e no anonimato. Porém, a história dela, né, é encontrada nos livros, em alguns livros pelo menos. E assim, a importância, né, desse momento, justamente, não é esgotar aqui, né, todas as informações sobre Maria Quitéria, mas dizer para as pessoas, né, a importância da gente conhecer a nossa história e principalmente a história das mulheres nessas lutas, nesses enfrentamentos, que infelizmente, né, muitas delas foram apagadas da história. Eu vou trazer aqui mais na frente a história de uma delas que sofreu esse processo de apagamento histórico. A outra heroína, que também é muito conhecida, né, de nós todos, é Joana Angélica, a só abadesa Joana Angélica. Joana Angélica nasceu na Bahia por volta de 1760. Ela foi religiosa do convento da Lapa, né, na Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Joana Angélica, ela teve um ato muito corajoso, né, que foi enfrentar as tropas portuguesas no momento em que as tropas passavam ali pela Moraria, né, pelo bairro da Moraria, que todos nós conhecemos, em direção ao convento da Lapa, né. A intenção dos soldados era realmente invadir o convento, né, e então Joana Angélica, prevendo, né, as atrocidades que poderiam acontecer ali dentro, ela heroicamente se colocou, né, à frente da entrada do convento e disse que por ali eles só passariam com ela morta. E num ato de covardia, né, deram um tiro de baioneta, né, em Joana Angélica, e o que causou, né, a grande comoção na cidade naquela época. Uma religiosa ter sido assassinada. E então, esse fato, né, mexeu, né, com tamanha, né, comoção mesmo, né, que ele terminou contribuindo, né, com o estopim, como o estopim, né, das batalhas pela independência. E então, assim, Joana Angélica, nós também temos algum contato, né, com essa história dela de bravura, né, de força, né, e de coragem, né. Tanto Joana Angélica quanto Maria Quitéria são consideradas, né, as heroínas da independência do Brasil na Bahia. Agora eu vou trazer aqui para vocês, que talvez a grande maioria aqui ainda não tenha o conhecimento dessa informação, é sobre Maria Filipa de Oliveira. Maria Filipa, ela lutou muito bravamente, né, na guerra pela independência, lutou muito bravamente, e no entanto ela foi invisibilizada pela história. Maria Filipa, ela nasceu na ilha de Itaparica por volta de 1800, né. As características dela era que ela era uma mulher negra, alta, né, jogava capoeira, marisqueira, né, pescadora, né, e que tinha uma liderança muito grande na comunidade. Maria Filipa, certa época, ela foi escravizada, né, foi liberta
né? E Liberta, ela continuou, né, com os ideais dela, né, de ver o povo livre, né, o povo livre da mão pesada do colonizador. De lá de Itaparica, né, aqui tão pertinho, né, tão acessível aqui pra gente, e muitos de nós não conhecemos, né, essa história. Ela ficava muito no papel de retaguarda, no sentido de que, no momento em que avistasse as embarcações portuguesas, né, então ela, com um bote, ela vinha até Salvador e informava, né, as lideranças brasileiras, né, sobre essas possíveis invasões pelo mar. Certa feita, Maria Filipa, muito astuta, né, ela observou que vinha, né, um grupo de embarcações portuguesas, e então ela juntou em torno de 40 mulheres, né, que se colocaram estrategicamente em pontos na localidade, na ilha de Itaparica, onde elas estavam, né, e conta-se que elas seduziram, né, aqueles homens portugueses, fizeram com que eles ancorassem, né, na praia onde elas estavam, e com cansanção, né, elas conseguiram se distribuir entre eles e dar a famosa surra de cansanção. Né? E cansanção, todo mundo sabe que provoca, né, uma urticária muito grande pelo corpo e que realmente os invasores ficaram sem reação. Né? Então, esse foi um, né, dos grandes feitos de Maria Filipa, né, nessa batalha, nessa luta pela independência. Né? Após, né, esse ataque dessas mulheres, os homens retornaram para os seus barcos e foram embora. Pelo menos aquela tropa, né, Maria Filipa e essas 40 mulheres conseguiram derrotar naquele dia. Maria Filipa, ela morreu, né, em 4 de janeiro de 1873. Porém, ela é considerada, né, a heroína negra da independência do Brasil na Bahia. Por muito tempo, né, muito tempo mesmo, né, quase 200 anos, Maria Filipa foi invisibilizada. Né, por ser mulher, por ser negra, por ser pobre. Mas, à luz do conhecimento, hoje nós temos, né, de Maria Filipa um retrato e temos também o primeiro livro, né, vou mostrar aqui para vocês, que conta, né, a história de Maria Filipa. Maria Filipa de Oliveira, heroína da independência da Bahia. Essa obra é da professora pesquisadora Anne Cleide, que foi minha professora, inclusive, na faculdade, né, através da ferramenta da interpretação do patrimônio. Né, em 2005, ela foi para a ilha de Itaparica, né, fazer as pesquisas, e lá encontrou, né, um grande acervo oral, né, da memória oral com a comunidade. Então ela se debruçou por nessas pesquisas, né, e pôde descrever, né, nesse livro, que para mim é uma grande referência, a história, né, de Maria Filipa, e conjuntamente, né, com a professora artista plástica Filomena Orge, foi possível fazer o retrato de Maria Filipa. Então, por 2 motivos, né, Maria Filipa de Oliveira saiu da invisibilidade. Uma, que é essa publicação, né, em homenagem a ela, que conta a história dela, e a outra é que essa heroína tem um rosto. Né? Assim como nós conhecemos o rosto de Maria Quitéria, assim como nós conhecemos o rosto de Joana Angélica, hoje nós conhecemos, né, o rosto de Maria Filipa. Né, essa mulher negra, né, hoje a gente pode considerá-la feminista, né, e que lutou, né, com todas as suas forças e todos os seus ideais pelo bem da nação. Outro grupo de mulheres que eu vou trazer aqui, e que talvez a grande maioria não conheça, são as mulheres das caretas do Mingau. As caretas do Mingau, por assim dizer, né, é o nome, né, de uma manifestação cultural que existe na cidade de Salbara, no Recôncavo Baiano. Na realidade, existem,
duas versões, né, para o surgimento das caretas do Mingau. Uma é de 1811, existia uma paróquia, né, naquela localidade, e nessa paróquia existia a Irmandade das Santas Almas do Purgatório. Essa é uma versão, né? A outra versão é que as mulheres, né, se juntavam à noite e iam levar suprimentos para seus maridos e filhos, né, que estavam nas batalhas. E elas colocavam, né, esses armamentos, né, que não são os armamentos que nós conhecemos hoje, né, faca, facão, e alimentos, né? Elas colocavam nessas panelas e saíam à noite vestidas de branco, né? Todas cobertas do pé à cabeça, cobertas com um lençol branco, né? E aquela figura assustava, né, os soldados portugueses, né? E então existem essas duas versões. Porém, eu acredito que as duas versões se complementem, né? A questão da memória oral, né, que é passado, né, de geração em geração, né? Então, e a memória, né, que é escrita, vamos dizer assim, né, como por exemplo a existência, né, dessa irmandade. Essas mulheres, né, elas foram um foco de resistência muito grande, né, assim como outras, assim, pessoalmente falando, né, tem a figura de Maria Filipa, tem a figura dessas 40 mulheres, tem a figura dessas caretas do Mingau, mas existem, com certeza, muito mais mulheres que participaram dessas batalhas pela independência, né, e que nunca foram citadas, e que talvez nunca sejam citadas, né? Então, a importância, né, da pesquisa, a importância de se valorizar, né, as nossas memórias, a importância de valorizar os atos históricos, né, a importância, né, do ensino nas escolas, né, da nossa história. A nossa história que tem que ser contada por nós, né, não pelos outros. Essas heroínas, elas também, né, reivindicavam o protagonismo, né, das mulheres nessa luta, né, pela independência. Todos os anos, na madrugada do dia 2 de julho, né, essas mulheres chamadas hoje de caretas do Mingau, elas desfilam, né, pelas ruas de Salbara. Há mais ou menos uns 2, 3 anos, elas têm desfilado aqui, né, em Salvador, nos festejos de 2 de julho. E quem tiver a oportunidade, né, de ir ver, infelizmente ainda não teremos cortejo esse ano por conta da pandemia, né, mas com certeza teremos a oportunidade de ver no próximo ano esse desfile, né, das caretas do Mingau. E então é isso. Eu trago aqui, né, trouxe essas informações. Tem algumas publicações referentes, né, às caretas do Mingau, tem algumas publicações referentes também a Maria Filipa, né, alguns artigos. E então, quem quiser mais informações, pode buscar, né, na própria rede, na internet, ou também pode me consultar, né, através daí do canal. Mais uma vez, eu agradeço, né, essa oportunidade, né, e dizer que valorizemos mais, né, a nossa história, a nossa riqueza cultural, né. A nossa história é uma história de luta, né, e também é uma história de força, né, é uma história de resiliência, né, é uma história de coragem. Salve o 2 de julho, salve os caboclos, os indígenas, o povo negro. Dia de chorar no pé dela, negão.
Que maravilha, não é? Ouvir história. Eita, Lelê, que coisa boa! Ouvir histórias e histórias reais, verdadeiras, que alimentam a nossa sede de saber. Vamos seguindo, aprendendo a cada dia com o Vai na Arte. E agora nós vamos perguntar, onde é que entra o caboclo nessa história? Aquela imagem tão bonita, tão linda, que segura uma lança. E o que significa esta lança que este caboclo segura vencendo uma serpente? Eita, Lelê, o caboclo vem. Ele vem com a sua força de habitante desta terra primeira. Vem representando todos os índios e os índios tupinambás que enfrentaram os adversários neste tempo. E o caboclo representa também a união de todos os povos, o exército, os negros, todos os índios e também os brancos pobres, porque nesta luta pela independência não tinha cor, raça ou religião, todos unidos por um só propósito, a independência. E este caboclo, com esta lança na mão, vencendo a serpente, ele vence simbolicamente ali a tirania. Cada vez que nós olharmos para um caboclo e observarmos ele matando a serpente, lembremos que ali simboliza a finalização de toda e qualquer tirania que possa se levantar contra qualquer pessoa ou contra um povo. A força que tem a lança e a força que tem os caboclos, os índios, ali representado como a tribo tupinambás, que merece todo respeito, proteção e direito à terra. E depois vem a cabocla, simbolizando a Índia Catarina Paraguaçu e representando também os mestiços nesta terra e falando-nos do valor da mulher também em todo esse processo de conquista, de independência, de liberdade, porque no início não tínhamos duas esculturas de caboclo e cabocla. Nós tínhamos sim um homem mestiço que era carregado pelo povo por uma carruagem, um carro que foi abandonado pelos portugueses. Então, esse homem mestiço ele era sempre levado nessa trajetória. Depois disso, foi que mandaram construir essa estátua tão linda, tão bela, né, que nós observamos nesse desfile. E que o caboclo e a cabocla geralmente ficam lá no Campo Grande, aonde as pessoas vão admirar, os turistas vão fotografar, porque naquela época as pessoas costumavam fazer seus pedidos, costumavam orar. Daí que vem o ditado, né? Fulano, você vai chorar no pé da cabocla? Vai chorar no pé do caboclo? Porque passou-se a orar, a pedir, a reverenciar ao caboclo e à cabocla, colocando como seres divinos, como seres místicos. Mas agora vamos ouvir um pouco de poesia pela voz do nosso querido Antônio Apon, que sempre enaltece esse programa com a sua criatividade e interpretação maviosa. Com você, Antônio, meu querido. Não, o vovô não está ficando broco por querer ver o caboclo passar. Louco, anda o mundo, esse vírus imundo que veio a parada parar. Não tem fanfarra nem farra, nem filarmônica a tocar. Nada de dança ou retreta, só essa treta de se isolar. Não tem desfile nem protesto. Até o feriado foi cancelado. Nos foi furtada a alegria de comemorar. Independência da Bahia, real brasileira alforria.
mas não tem celebração. Não se pode aglomerar. Rua vazia, rotina vadia, contaminação à espreita, pandemia a espreitar. Lá se foi o São João sem folguedo, o 2 de julho vai sem festejo, e o carnaval ameaça a folia desfoliar. Eita peste da moléstia, esse bicho que não presta, infesta a viralizar. Mas tenha fé, não se apoquente, tudo passa e para a sorte da gente, isso também vai passar. Faça a sua parte, tome cuidado, não vá na onda de que é resfriado. Ignorância e fake news só ajudam a matar. Fique em casa, não seja abestado. Não, a vovó não está bruca por querer ver a cabocla passar. A natureza é que está na bronca por tanta afronta, por não se lhe respeitar. Queira Deus que a gente aprenda com essa dura corrigenda a tudo e todos respeitar. Vejamos, meu povo, que essa poesia de Antônio é uma viagem na história e ela para justamente nos nossos dias, chamando-nos a atenção para que estejamos sempre alertas, que observemos os nossos posicionamentos, a nossa forma de agir, para que a gente não se engane. Ou seja, como diria a mamãe, não misture alhos como galhos, e tenhamos realmente a condição de fazermos escolhas corretas, escolhas que estejam de mãos dadas com o bem, com a independência, com a democracia, com tudo aquilo que preserva a liberdade do homem. E assim nós vamos dar seguimento ao nosso programa, entendendo um pouco, mais ainda dessa história do 2 de julho. E aí nós vamos nos lembrar novamente, de João das Botas. João das Botas, que foi aquele marinheiro português que, abraçando a nossa causa, aliou-se aos nossos, e ele foi fundamental, ensinando as construções dos barcos, as amarras e a forma de se posicionar, o que levou também a uma grande vitória. E não esqueçamos, não esqueçamos do nosso corneteiro, o corneteiro Lopes, esse que praticamente deu a vitória por essas coisas que nós costumamos dizer que foi assim, foi obra do acaso. Obra do acaso? Não existe obra do acaso. Tudo existe como uma grande obra de Deus. Por isso que o corneteiro Luiz Lopes tocou e tocou errado. Ao invés de tocar tropa, retirar, ele tocou tropa, cavalaria, avançar, cavalaria, degolar. E os adversários acharam que tinha reforço, não sabiam eles que a tropa estava estrupiada, que a tropa era pequena e cansada. Mas diante da coragem, do som da corneta, isso é o que reza a lenda, porque os estudiosos dizem que não tem como confirmar a veracidade, mas que o povo conta. E o que o povo conta e conta muito acaba virando o quê? Verdade. Então, diz que os adversários bateram em retirada e a luta foi ganha e a liberdade conquistada. Mas fiquemos mais com quem sabe contar a história. Vamos lá? Bahia.
Em 8 de novembro de 1822, aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Índios tupinambás, negros e brancos pobres impulsionaram o Brasil para a independência! Não podemos esquecer os sertanejos do interior, que também vieram para ajudar. E as mulheres, 3 delas foram ao combate e lutaram bravamente. Joana Angélica, Maria Felipa e Maria Quitéria. Contra a vontade do meu pai! Maria Quitéria fugiu, se alistou no exército, cortou os cabelos e usou uma farda de soldado. Maria Felipa, uma mulher itaparicana, juntou um grupo de mulheres para seduzir os portugueses. Mas quando eles estavam nos ninhos, elas deram neles uma surra de cansanção. Que maldade! E Joana Angélica? Joana Angélica? A menina sabe que eu sou Joana Angélica. Você que deveria dizer. Sobre ela eu posso falar, mas antes eu preciso contar para vocês como tudo aconteceu. Para nós baianos, o 2 de julho é a verdadeira data de independência do Brasil! Em 1822, o brigadeiro Luiz Madeira de Melo foi nomeado governador das armas, por ordem real, mas o seu governo não foi reconhecido pelos comandantes brasileiros. Ele revidou, liderando homens portugueses em ataques a quartéis e ao convento da Lapa. No dia 25 de junho, D. Pedro de Alcântara foi proclamado regente do Reino do Brasil, na Câmara de Cachoeira. Enquanto o povo celebrava, uma escuna portuguesa disparava contra a vila. Os baianos conseguiram vencer a luta usando armas improvisadas. As vilas do recôncavo baiano se declararam independentes. Em novembro desse mesmo ano, Madeira de Melo autorizou o ataque ao batalhão de Pirajá, até que o corneteiro Luiz Lopes tocou Avançar Cavalaria Degolar. As tropas portuguesas fugiram, pois imaginaram que os brasileiros recebiam reforços de cavalaria. As forças armadas brasileiras bloquearam as principais entradas da cidade. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, os portugueses embarcaram de volta e os brasileiros comemoraram o fim da guerra! A ruptura com Portugal ela já havia ocorrido durante o ano de 22, quando a Bahia entra em guerra contra a presença das tropas portuguesas aqui. Ela vai servir de alguma forma para consolidar, fortalecer aquele projeto de nação que já vinha se esboçando, desde o ano anterior. Saiba mais sobre as histórias da Bahia e não deixe de conferir a entrevista completa com o professor Dilton no Ambiente Educacional Web. Vamos lá?
Coisa boa é aprender, coisa boa é andar para e passo com a arte, coisa boa é descobrir a nobreza do nosso povo. Falo isso porque em toda essa pesquisa nós vamos vendo que nesse processo do desfile de 2 de julho, desde que começou, é colocado frutas no carro, aonde fica o caboclo e a cabocla. E eu confesso que eu não sabia que essas frutas, elas são colocadas ali também para alimentar os moradores de rua. Eu não tinha conhecimento disso. E interessante que o historiador conta que, apesar dessas frutas serem colocadas ali para a disposição das pessoas mais carentes, que não se via ou não se vê ninguém com sacolas atacando aquele carro com o caboclo e a cabocla. E ele diz que é um sinal de respeito, e que coisa interessante é que o alimento do caboclo alimenta o povo. Olha que fala linda. O alimento do caboclo alimenta o povo. Isso tem um simbolismo muito grande, tem uma força imperiosa daqueles habitantes primeiros que habitaram esta terra, aonde lá, né? Perovaz de Caminha disse que aqui em se plantando tudo dá. E a generosidade num simbolismo fantástico, eles que são os donos da terra, num simbolismo fantástico, as frutas são colocadas aos seus pés para alimentar o povo. Pensemos nisso. E é uma forma de abrirmos também os nossos corações para nos libertarmos dos preconceitos e das discriminações que são inúmeras nestes tempos. Mas vamos voltar a ouvir o hino a 2 de julho, para que ele fique gravado em nossas mentes, porque muitos de nós não conhecemos, ou se conhecemos, conhecemos apenas o início, mas também não nos aprofundamos. Vamos agora voltar à escola, né? Não nos aprofundamos na interpretação do texto. Então, ouçamos agora, mais uma vez, o hino ao 2 de julho, na voz do nosso querido e estimado Carlinhos Brau. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam
Brasileiros, brasileiros, corações com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. E depois de ouvirmos mais uma vez o hino ao 2 de julho, nós chegamos ao fim do desfile. E com o fim do desfile, músicas encerradas, festas acabadas, músicos a pé, como diria minha mãezinha. Mas, como toda festa que acaba, depois a gente vai arrumar tudo que ficou desarrumado ou tudo que se utilizou para a festa. E no caso do desfile, no caso do 2 de julho, tem a volta da cabocla. Dia 5 de julho, a cabocla e o caboclo voltam para casa. E essa volta é sempre acompanhada, né, pelo povo, que já gosta de um festejo, porque senão não seria o povo baiano. O povo baiano tem que ter qualquer coisa para ele estar ali, num din-din-din, num dom-dom-dom, acompanhando. Então essa volta da cabocla é também uma festa, porque o povo se junta para fazer esse cortejo. E também vem os grupos culturais, algumas orquestras filarmônicas também tocam. E nós temos, nesse processo, já de há muitos anos, um maestro chamado Reginaldo de Xangô, que é quem fazia todo esse procedimento e que hoje é feito pela sua filha, né? Mas observamos, né, que a volta da cabocla também tem a sua importância, porque é o registro do cumprimento de um festejo e do encerramento real da festa. Então ela volta para a Lapinha para esperar mais um ano, aonde nós vamos começar tudo de novo. Então, muito bom se, queira Deus, próximo ano nós possamos estar acompanhando o desfile, mas sabendo e entendendo o que significa a pira, o que significa o caboclo e a cabocla, enfim, entendendo todo o simbolismo que cerca essa festa, porque quando nós conhecemos a história do nosso povo, nós produzimos mais em favor da nossa terra. Então, conheçamos a nossa história, para que, conhecendo a nossa história, nós possamos nos dizer brasileiros de fato e baianos, nordestinos, com muito orgulho. Vamos ficar agora com um clipe sobre a volta da cabocla.
E assim, com a volta da cabocla, nós também vamos voltar para casa e vamos colocando hoje um ponto final na nossa programação, esperando que vocês tenham gostado, que vocês continuem dando like de vocês, continuem compartilhando o nosso canal, para que cada vez mais vocês possam fortalecer o nosso canal. Queremos agradecer também aqui a todos que participaram da nossa programação hoje, ao nosso querido amigo Antônio Apon, porque sem você, Apon, o nosso canal não seria o mesmo. A nossa gratidão sempre pela sua participação, pela sua criatividade. Agradecer também a Diulice Vitório, a nossa turismóloga responsável pela Fundação Manuel Faustino, juntamente com seu esposo Paulo Pilha, que é o responsável por todas essas fotografias que vocês viram aqui na programação. Paulo, que é um fotógrafo de mão cheia e também responsável, junto com a sua esposa, pela Fundação Manuel Faustino. Então, gratidão sempre no coração de vocês. Queremos agradecer a Tatal, a Carlinhos Brau, pela disposição de estarem aqui cantando, fazendo com que o nosso programa fosse mais encantador. Queremos também agradecer aos contadores de história e, acima de tudo, agradecer a todos aqueles nossos ancestrais que lutaram pela independência da nossa Bahia, do nosso Brasil. O nosso apreço aos índios de todas as tribos, não só das tribos tupinambás, mas de todas as tribos, senhores desta terra. O nosso agradecimento aos negros, àqueles que eram chamados de os encourados, que eram os boiadeiros, aqueles que vinham da Chapada Diamantina também em seus cavalos e se juntaram nesta luta para a libertação da nossa terra. A eles também o nosso agradecimento. Agradecimento, enfim, a todos esses, desde os mais simples aos mais elevados, que trabalharam juntos para que nós tivéssemos hoje uma nação livre. E graças a Deus que permitiu todos esses acontecimentos. Então, que Deus ilumine a todos eles, a Maria Quitéria, a Joana de Ângeles, a Maria Filipa, a todos os anônimos, e que abençoe também a todos nós. Então, a nossa gratidão também a vocês que nos acompanham constantemente, que estão sempre atendendo o chamado do Vai na Arte. O nosso muito obrigado. Que vocês tenham uma semana de paz, uma semana de excelentes escolhas, uma semana de muita alegria e muita saúde. E não esqueçam, obedeçam os protocolos, lavem as mãos com álcool em gel, mantenham o distanciamento, evitem aglomerações. Se puder, fiquem em casa e usem as máscaras. É essencial que nós utilizemos, cada um de nós, a nossa máscara. E como diz o nosso querido Carlinhos Brau, tira a máscara do queixo. Tira a máscara do queixo. Máscara não foi feita para usar no queixo, máscara foi feita para usar no rosto. E máscara no rosto significa cobrir também as narinas. Então, sigamos essas normas para que nós possamos estar aqui juntos no novo 2 de julho, comemorando não só essa festividade, mas comemorando todas as outras que estiverem à frente. Então, tenhamos uma semana linda, de muita tranquilidade e até breve, até o nosso próximo encontro.